Olá, hoje eu vim falar sobre a reforma da cozinha do AP Pinheiros, que fica na João Moura, em São Paulo. E a reforma, ela foi total, completa do apartamento, mas o foco hoje vai ser falar um pouco da reforma da cozinha. Então, ficou muito legal, ficou muito dinâmico o layout, né? Porque uma das coisas que os clientes sentiam muita falta era de ter justamente mais bancada, né? Então a ideia inicial era fazer uma bancada. Eu até vou trazer a planta aqui para vocês, né, no vídeo, para vocês darem uma olhada, porque a ideia era fazer uma bancada corrida, né? Continuar o mesmo layout, só que com uma bancada mais estendida. Mas a gente não conseguiu fazer isso justamente porque a gente tinha uma parede estrutural. Então, e além de tudo, a gente já tinha também o gás posicionado e a gente não queria mexer na posição do gás, né? Justamente para não gerar custos e também porque o condomínio não permitia. Então, uma outra ideia então que eu tive, né, no processo de reformulação do layout foi jogar a bancada espelhada. Então, foi criado uma bancada, né, de fora a fora, como eles queriam, para colocar coisas do dia a dia, né, funcionais, como cafeteira. Os clientes são apaixonados por café, então cafeteira, os chás que eles gostam tanto, para ficar realmente um local bem funcional. E aí a gente acabou acomodando a geladeira ao lado, né, antes de começar a correr com a bancada, que foi um pedido mesmo dos clientes para a geladeira ficar naquela posição, justamente para ter toda essa dinâmica, né, para cozinhar. Então, o que a gente fez? A gente, né, partiu desse princípio da bancada, né, com a geladeira. E aí, a posição que ficou perfeita ali para a dinâmica da cozinha foi justamente a gente modificar o ponto original de gás. Então, o ponto, ele era aqui, né? Tô mostrando para vocês. E aí, a gente virou ele como num L. Então, a gente formou, inclusive, aquele triângulo, né? Que é muito utilizado na arquitetura, né? No interiores, que é justamente para fazer essa ponte de trabalho ali da cozinha, né? Então, a gente tem o ponto, né? De cozimento, que é o fogão. Aí a gente tem logo ali do lado uma outra parte da bancada para trabalho, para cortar alimentos e também, né, para utilizar a água, que fica logo ali a pia. E também a geladeira. Então, caso você precise pegar alguma coisa ali rapidinho, ela já tá à mão. E outra coisa muito legal que a gente, né, que foi uma coisa que eu insisti bastante com os clientes, que ia acabar dando toda a diferença, né, no acabamento, para deixar mais sofisticado, inclusive mais funcional, foi essa lateralzinha que a gente colocou no fogão, né, que acabou formando ali um porta-tempero. Então ficou muito funcional, né? A princípio os clientes acharam que ia ser bobagem, mas pelo contrário, né, deu um super acabamento ali, a gente conseguiu colocar o porta-tempero que facilitou ainda mais. Além, né, de ter ficado esteticamente muito melhor e funcional também. E os acessórios, né, que a gente resolveu utilizar nessa cozinha, eles são da Kohler. Então, os clientes, eles já são apaixonados pela marca, né? Então, foi escolhido, né, realmente tudo dessa marca, porque é uma marca que eu gosto, inclusive, bastante. É uma marca com alta durabilidade, os metais eles ficam muito bonitos por muito tempo e é um investimento legal. Inclusive a gente, né, escolheu a Farm Sink, que é uma cuba feita de ferro fundido, com uma cobertura de alto brilho bem resistente. E aí ela encaixou ali como uma luva justamente porque a gente queria dar esse toque mesmo no apartamento, né? Esse toque um pouco mais provençal, mais clássico. A cliente morou muitos anos nos Estados Unidos, então ela queria trazer esse ar de cozinha americana. Então, assim, caiu como uma luva, eles amam.
Tanto que já é o segundo projeto que eu faço para eles, né, com uma casa em Vinhedo, que eles mudaram agora, né, aliás, vão mudar ainda, que as reformas ainda estão acontecendo. E aí a gente, né, colocou justamente uma outra Farm Sync de tanto que eles gostaram. Essas proteções, elas são indicações da marca, né, justamente para não ter perigo de lascar ou riscar, né, mesmo a cuba, que apesar dela ser muito resistente, ela é meio delicada, então esse acabamento, ele dá uma proteção extra para ela. E aí a gente colocou inclusive triturador. Se vocês repararem, né, nesse vídeo que eu mostro, o botãozinho do triturador, ele fica muito discreto em cima da bancada. E ele é uma ferramenta muito importante para quem gosta muito de cozinhar, para quem consome muitos produtos orgânicos, justamente porque ele, né, deixa de acumular aquele cheiro, né, no lixo, então você não precisa ficar tirando tanto lixo tantas vezes. Então o triturador, ele é uma ferramenta muito legal, porque ele já tritura o alimento que você joga nele e cai direto no esgoto, mas atenção, porque precisa ser primeiro feito um preparo ali para receber o triturador, então não é simplesmente comprar e colocar. E uma outra coisa muito interessante dessa cozinha que os clientes amaram e comentam, né, comentam que muita gente gosta também, é essa mini cristaleira bar que a gente, né, fez em cima dessa bancadinha de almoço, né, que eles, como eles quiseram inclusive a cozinha separada da sala, né, eles não quiseram a integração da cozinha. Essa bancadinha de almoço rápido foi essencial, né? Então, além, né, dela ser utilizada como bancada de almoço, porque a gente fez na mesma altura da pia, e claro, foram escolhidos bancos, né, com regulagem de altura, justamente para eles conseguirem uma ergonomia legal para almoçar ali e tudo mais, né? Então, foi feita essa mini cristaleira e a bancada, né, por ser na mesma altura, a cliente consegue, inclusive, utilizar ela. Então, como eles muitas vezes cozinham juntos, né, enquanto ela pica ali as coisas naquele espaço, o marido dela, né, vai preparando outras coisas, né, a outra parte da bancada. Então, a cozinha ficou super funcional, ficou muito espaçosa. Ampliou assim a cozinha, né? Ela tem um espaço legal, mas assim, com o projeto, com o layout novo, a cozinha ficou mais ampla, né? E além de tudo, a gente escolheu materiais atemporais, cores mais neutras, que é o que os clientes identificam, e ajudou a ampliar ainda mais o ambiente, né? A escolha de um piso maravilhoso da Portinari, que inclusive eu sou apaixonada. E assim, deixou o ambiente super clean, super funcional. Essa pedra, né, sintética branca também foi uma peça que a gente escolheu a dedo, né, justamente para evitar manchas e, né, tudo mais, por ser uma pedra branca. Então foi um projeto assim, né, assim como todos os outros, muito bem pensado, milimetricamente calculado, né, porque o layout, apesar, né, de ser uma planta, vamos dizer, quadrada ali, tava um pouco complicado por conta desse pilar, por ser um apartamento mais antigo, de ter a janela numa posição ali que a gente só tem iluminação na lavanderia. Então teve um cuidado para entrar mais iluminação natural na cozinha. Outro ponto também, né, super legal desse projeto é que eu costumo, inclusive, colocar em praticamente todos os meus projetos, né? Vai depender um pouco, mas esse é basicamente o padrão do escritório, de colocar os interruptores e as tomadas no frontão das pedras. Porque acaba que o visual em si fica muito mais clean. Então, não fica aquele peso visual, sabe? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa cozinha. Coloca aqui nos comentários para me falar, né, se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida.
Aproveitem, se inscrevam no canal para continuar produzindo conteúdo aqui. Curtam também para que o YouTube consiga não, né? Para que o YouTube recomende os meus vídeos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.